paz do Senhor a todos os irmãos e amigos inscritos no nosso canal ADENAC Combinado Tocantins, canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Nova Aliança de Combinado Tocantins. Nessa oportunidade, somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para fazermos a leitura diária dessa semana. E nesta feita estaremos meditando na palavra do Senhor, na leitura diária de quarta-feira, da nossa quarta lição, que nos diz o título: Felizes os misericordiosos, limpos de coração e os pacificadores. E o título da nossa leitura diária de hoje está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que nos diz o título da nossa leitura diária: O coração do crente está em harmonia com o coração de Deus. E eu quero estar lendo este versículo para meditarmos um pouco, nesta leitura diária de quarta-feira. Nos diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, diante desse versículo, nós vimos aqui o contexto deste versículo, onde Saul Saul desobedeceu as ordenanças do Senhor. Nós vimos ali que Samuel tinha ordenado a Saul que ficasse em Gilgal por 7 dias. E Saul, como ele não tinha uma íntima comunhão com Deus, ele não creu na promessa do Senhor, no que Deus tinha lhe ordenado, e ele ultrapassou todos os limites. E ali pediu ao povo que trouxesse as coisas para que ele fosse oferecer sacrifício. Então ele quebrou todos os protocolos, desobedeceu a ordem do Senhor, e quando Samuel se apresentou, ele já o reprovou totalmente pelo Espírito do Senhor. E naquele momento que Samuel se dirigiu a Saul, ele já proferiu a sua sentença que o seu reino seria tirado, e Deus já tinha providenciado um homem que era segundo o seu coração. Que palavra tão maravilhosa, irmãos! Um homem segundo o coração de Deus. Davi foi esse homem. Mas para que ele alcançasse este testemunho tão lindo da parte do Senhor, Davi, ele tinha algumas qualidades, algumas razões para que ele alcançasse esse testemunho da parte de Deus. Nós vimos que Davi, ele era um homem desde a sua juventude que ele temia ao Senhor. Davi, ele temia ao Senhor do profundo do seu coração. Davi, ele sabia que Deus era o Deus Santo, Deus de Israel. Então Davi, na verdade, ele tinha esse temor ao Senhor. Ele sabia se posicionar diante do Senhor. Davi era um homem que ele buscava a face do Senhor. Davi tinha uma íntima comunhão com Deus. E quando eu vejo aqui é um contraste, porque Saul, na verdade, ele foi reprovado justamente porque ele não tinha comunhão com Deus. Saul, ele fazia segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, nós vimos na Bíblia Sagrada vários exemplos de homens e mulheres, homens que tiveram uma íntima comunhão com o Senhor. Aqui nós podemos citar alguns homens de Deus, como Noé, um homem que foi considerado justo, naquela geração perversa, e Deus lhe concedeu a salvação juntamente com a sua família, por ele ser justo e temente ao Senhor, um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. E também Abraão, a história de Abraão também é muito linda, muito bonita, a história de Abraão, um homem que foi considerado amigo de Deus, o patriarca Abraão, que nós podemos seguir o seu exemplo. Também nós vimos Jó, um homem que tinha as suas riquezas, mas ele guardava no seu coração a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. E Deus deu o testemunho de Jó. Jó era um homem sincero, reto, íntegro
na presença do Senhor. E quando eu vejo também na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, eu quero estar meditando também juntamente com os irmãos, neste versículo, que nos diz a palavra do Senhor. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo também era um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus. Ele conhecia ao Senhor Jesus, ao seu Deus, o Deus soberano. Então aqui Paulo, neste versículo, ele expressa profundamente aqui que nós, o cristão verdadeiro, o cristão que tem uma vida de renúncia, ele tem a mente de Cristo. Agora, para nós termos a mente de Cristo, o primeiro passo é nós termos uma vida de renúncia, nós renunciarmos, nós vivermos segundo a vontade do Senhor. Quando nós olhamos aqui para este versículo, tem algumas condições para que nós tenhamos essa comunhão com Deus, uma mente voltada para o Senhor, uma mente que comunga com o Espírito Santo, com a mente de Cristo, Então nós devemos, quando nós olhamos aqui para este versículo, quando nós vemos aqui que Deus e o homem, Deus sempre quis ter uma comunhão com o homem, uma comunhão íntima com o ser humano. Então, para que essa comunhão venha a ser uma comunhão perfeita, nós vimos que o homem, ele deve renunciar. O homem, ele deve renunciar todas as coisas deste mundo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Se Deus detesta uma coisa, o homem, o ser humano também, ele tem que detestar. A sua mente, ela está em conexão com a mente de Cristo. Então nós sabemos que para nós termos uma íntima comunhão com Deus, uma íntima comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós devemos viver uma vida reta, uma vida sincera, uma vida íntegra de renúncia, para que nós venhamos a ter essa comunhão com o Senhor. Porque quando nós temos uma comunhão com Deus, nós sentimos a nossa vida totalmente mudada, uma vida transformada. Esse mundo, na verdade, como o apóstolo Paulo também expressou, porque nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor também, que o próprio apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova que a criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então vale a pena nós renunciarmos tudo neste mundo para termos uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, que esta palavra venha adentrar ao seu lar, ao seu coração, que você venha sentir, eu e você, sentir a cada dia a necessidade de estarmos em plena comunhão com o nosso Deus soberano. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.